Boa noite. No fim de outubro, todos os holofotes do circuito alternativo de música estarão voltados para o Acre. O Varadouro é um festival que conquistou bons espaços e colocou definitivamente o estado do Acre em um cenário nacional, no mínimo, interessante. Se ainda não podemos falar em um movimento musical acreano consolidado, é certo que há uma incessante busca por isso. E um dos que sonham com essa realidade está aqui no Ideias da Aldeia. Daniel Zen, um dos produtores do selo fonográfico Catraia Records, é também um dos organizadores do Festival Varadouro e conversa conosco sobre a boa música. Boa noite, Daniel. Boa noite, Tan. Boa noite para todos os telespectadores da TV Aldeia. Daniel, no início dessa semana, nós começamos o Ideias da Aldeia conversando com o maestro Mário Brasil sobre música erudita. E ele falava como que esse tipo de música é importante para a mudança na vida de várias pessoas. Ele citou o exemplo da ópera Quiri e tudo. Com o rock, esse tipo de mudança é também possível? O rock pode mudar a vida de uma pessoa? Sem dúvida. O rock, assim como os outros ritmos populares, né, e o rock também, eu considero que o rock também se insere nesse nicho de ritmos populares, mais especificamente de ritmos jovens, o que tocam aos jovens. Ele é uma das portas de entrada para o universo da música, né? Então, é difícil para um jovem, não que seja impossível, mas é muito difícil o jovem ser introduzido no mundo da música através da música erudita. E o rock e os outros ritmos populares, eles cumprem esse papel de introduzirem as pessoas nesse universo musical que é tão rico e que tantas nuances, né, que se inserem nele. Por que existe uma relação direta entre rock e juventude? O fenômeno Rolling Stones, aqueles senhores ali vão morrer jovens. Existe uma relação direta entre juventude e rock? Existe uma relação direta entre rock e movimentos de contestação. O rock, historicamente, você observa que ele está muito ligado a movimentos, a questões como, por exemplo, na ditadura militar, no Maio Parisiense de 68, né, o rock ele sempre está ligado a mobilizações sociais, né, como uma forma de, através da arte, através da música, expressar desejos, anseios, enfim, expectativas, e de mobilizar também. A música ela tem esse papel transformador e mobilizador, né, através de um elemento comum de aglutinação, que é a cultura, que é o gosto por um determinado estilo musical, as pessoas se reúnem e ali se entabula um determinado tipo de relação que se estende para outros aspectos sociais, de repente para mobilizações políticas, para mobilizações socioeconômicas. Então, a arte em geral, não só a música, não só o rock, a arte em geral ela tem esse poder de agregar e de aglutinar. E quando a indústria cultural, Daniel, vem e faz uma espécie de absorção dessa ideia de, por exemplo, você citou o rock como uma maneira quase que emancipadora, né, de tratar dos movimentos sociais, tratar dos movimentos de contestação e tudo. Talvez o Woodstock seja o maior exemplo assim, de como a indústria cultural conseguiu abocanhar toda aquela ideia de contestação de um modelo de desenvolvimento e tudo, e de repente o Woodstock passou a ser um produto, né, mais um produto. De que forma que o Varadouro, por exemplo, pode vir a se contrapor a esse tipo de tendência? Ou também o Varadouro não tem essa preocupação? Olha, hoje em dia, a indústria cultural, assim como a indústria de uma maneira geral, ela se apropria de determinados movimentos, de determinadas mobilizações e cria espécie de ícones. E aquilo termina migrando para o lado da coisificação e da mercantilização. Com a música não é diferente, né? Como você citou o exemplo de Woodstock, isso foi patente, né? Todo aquele movimento de contestação ao que estava estabelecido num determinado momento histórico foi apropriado pela indústria cultural, pela indústria da música e virou produto de venda e movimentou e até hoje ainda movimenta milhões, né? E, por um lado tem um lado positivo, porque é uma indústria que gera emprego, gera renda. E por outro lado tem esse lado negativo que é da massificação, da coisificação. Hoje em dia, nós temos o universo da indústria musical de uma maneira geral e o universo independente, né? O que seria
essa música independente? Ser independente está ligado ao fato de você não estar vinculado a grandes complexos de mídia e de comunicação ou a grandes gravadoras, e também a um outro aspecto, que é o fato de você manter a liberdade da direção artística do teu trabalho. Então não diz respeito a ritmos, a estilos, com o fato de você tocar um estilo underground, ou mais pesado, ou um estilo assim assado. Diz liberdade respeito... não é estética, então. Exato. A liberdade, na verdade, ela é estética. A liberdade, ela diz respeito com você, artista, escolhe a maneira como você dirige o seu trabalho. E você, artista, não está subordinado ou vinculado a esses grandes complexos de mídia, de comunicação e as grandes gravadoras. E esse universo independente, hoje, ele está criando o seu próprio mercado, o seu próprio nicho de atuação, de público que consome, de pessoas que vão aos shows, de pessoas que buscam comprar os CDs de bandas que estão inseridas nesse universo independente. E o Acre, de um tempo atrás, no Acre, a história da música acriana, ela tem, se você pegar aquela metáfora da espiral da história, você vê que a história musical acriana ela tem fluxos de continuidade e descontinuidade, né, avanços e retrocessos. Nós tivemos aqui no Acre, por uma questão de distância geográfica e etc., as coisas chegavam com um pouco de atraso, como a gente chama na música, com delay. Né? Então, na década de 80, por exemplo, quando o pós-punk já estava tomando conta da cena musical europeia, aqui no Acre ainda se vivenciava-se o nascer das primeiras bandas de punk rock. Quando o punk já estava sendo suplantado em outros lugares do planeta. Quais foram as primeiras bandas de punk rock do Acre? Olha, de punk rock, de heavy metal, nós temos uma história assim, bem significativa, né? Temos a Etos Tribal, que foi uma das primeiras bandas de metal, né? Boomerang Blues, na área do blues, na área... enfim, bom, diversos... Por exemplo, o que eu queria fazer uma relação com essa tua análise, Daniel, nós tivemos aqui, por exemplo, Grupo Capu. Grupo Capu? É isso. Grupo de rock. O Grupo Capu, ele inaugurou a fase do rock autoral. Ele foi a primeira banda de rock autoral aqui do Acre. Né? Então, depois disso, a cena musical do rock aqui, ela foi, de uma certa forma, dominada pelas bandas covers. Assim, e esse período, que foi mais ou menos final da década de 80 e início dos anos 90, até meados da década de 90, ele coincidiu com um momento que o Brasil estava vivenciando, que era da decadência do rock brasileiro, do B-Rock 80, o chamado rock de Brasília, e com as bandas de São Paulo e do Rio, né, uma cena que propiciou o surgimento de bandas como a Plebe Rude, o Capital Inicial, a Legião Urbana, o Barão Vermelho, os Paralamas do Sucesso. Então aqui, quando o rock brasileiro estava nessa decadência, o Acre também sofreu, o rock acriano também sofreu esse fluxo de descontinuidade. Então, até chegar no momento atual, onde a gente vê uma valorização, um desejo das bandas e um estímulo das bandas de compor suas próprias músicas. Aí a gente entra, tinha o precedente do Capu, de ser a primeira, não foi a primeira banda de rock acriana, mas foi a que inaugurou a ideia do rock autoral acriano. E hoje a gente tem um retorno a isso, né, com outras bandas e uma quantidade maior de bandas acreditando nas suas propostas autorais. Né? E é através desse momento, de essa crença e essa valorização dos próprios artistas, né, acreditarem no seu trabalho, é que o Acre coincidiu com o momento em que o Acre estava se inserindo, intercambiando com o que estava acontecendo no rock independente de outras cidades e de outros locais. Né? Então foi a partir daí que as bandas acrianas, e isso com o advento da internet também, apesar da internet não ser um meio de comunicação ultrademocrático, a gente sabe que poucos brasileiros, aproximadamente 14 milhões de brasileiros hoje têm acesso à internet, mas ainda assim, dos quase 200 milhões de habitantes, ainda assim a internet propiciou esse conhecimento. Ela foi o mecanismo através do qual as bandas e os produtores e os agentes jornalistas de várias cidades pudessem tomar conhecimento mútuo do que acontecia em um canto e outro. Então, aí nós temos a saída de bandas para tocar fora, nós temos a ida, ainda esse ano, desde o princípio aqui, ainda na década de 80, existia um intercâmbio muito forte Acre e Rondônia, né, de bandas daqui indo tocar lá, de bandas de lá vindo tocar aqui. Inclusive, houve um momento que eu chamo de brincadeira de diáspora rondoniense, que muitos músicos de Rondônia vieram para cá e se radicaram aqui.
né? E até hoje moram aqui, uns dão aula, outros ainda tocam na noite. Então, esse intercâmbio existiu e ele foi retomado agora nesse momento. O precedente disso, nesse momento mais atual, foi o Guerrilha Festival, em 2004, né, com 6 bandas daqui e 5 bandas de Rondônia. No ano seguinte, aí foi quando surgiu a ideia do Festival Varadouro, de você expandir ainda mais esse intercâmbio. Ou seja, se a gente já estava nesse processo com Acre e Rondônia, por que não expandir isso, trazer bandas de outros estados? E foi aí que a gente foi também tomando consciência do que realmente significava esse movimento de música independente, mais especificamente de rock independente no Brasil, o que acontecia em outras cidades como Cuiabá, como Rio de Janeiro, como Brasília, coisas que às vezes pareciam estar distantes, que a gente até sabia por tomar conhecimento de ler nos jornais, nas revistas, mas a gente não se via como partícipes desse processo. E a partir do Guerrilha e do ano seguinte, com a primeira edição do Varadouro, nós começamos a nos perceber, a tomar consciência do que nós estávamos fazendo, em que lugar nós estávamos situados, ou seja, nós nos vimos como protagonistas também dessa cena. Falei, por que não então protagonizar em outros lugares do Brasil? Era possível, então trouxemos bandas para cá e a partir bandas, produtores, jornalistas de veículos especializados em música independente, e a partir daí isso propiciou que pessoas de fora também conhecessem o que estava acontecendo aqui no Acre em loco. E isso foi o que permitiu que a música daqui começasse a dar os primeiros passos no sentido, a música independente, né, o rock independente, porque nós temos grandes representantes da música acriana que já fizeram sucesso, temos o Sérgio Souto, né, então foi esse momento, eu acho que esse momento é um dos momentos talvez mais importantes que a música acriana esteja passando. Ô Daniel, e qual foi a impressão que esse novo momento deixou para esses jornalistas, para esses produtores de música independente, com a edição do primeiro Varadouro? Olha, em primeiro lugar, a surpresa. Quando eles chegaram aqui e eles se depararam com um público que interagia com as bandas, que cantava a música das bandas, que conhecia, e eles, a primeira coisa, o primeiro comentário deles é falar, olha, isso não acontece em outros lugares do país. Em se tratando de cena independente, você vai aos shows dos grandes festivais independentes e você vê as pessoas assistindo, interessadas, mas um tanto quanto imparciais, distantes. Não tinha uma interação mais próxima. E aqui, em virtude das outras ações, dos outros projetos que são desenvolvidos pela Turma da Música, em conjunto com as bandas, isso existe essa relação, essa proximidade com o público. O público conhece as letras, gosta das músicas. A Rádio Aldeia, eu acho que desempenha um papel fundamental para isso, porque leva ao conhecimento da população, não só da capital, mas de todos os municípios, esse conhecimento, ou seja, está levando o artista acriano ao conhecimento do público, do ouvinte. Então são vários fatores, esse dentre outros, que permitiram isso. Então a primeira reação foi de surpresa, de admiração. E isso, a geração anterior não teve a oportunidade, não é isso? Até teve, mas assim, a geração que precede essa geração que está vivenciando a música agora, era mais calcada na MPB. Né? Então a gente tem a geração eu chamo os fampistas, né? A turma do Famp. Tião Natureza, né? Exatamente. Nome, né? Tião Natureza, João Veras, Eloy de Castro, o Narciso Augusto, as pessoas que compuseram e que fizeram a música acriana durante um bom tempo e continuam fazendo até hoje. E essa turma nova veio se somar a isso, mas vindo em um outro contexto, com outra linguagem, com outro paradigma, com o paradigma da revolução digital, de que hoje é muito mais fácil você produzir, gravar a sua música com qualidade. Daniel, a gente pode falar assim, por exemplo, não sei se isso seria justo, mas antigamente, essa geração anterior era muito calcada no próprio local, na própria região, e não teve condições ou os instrumentos adequados, talvez, para expandir toda essa produção artística que tinha aqui. Será que isso é justo fazer essa análise, não? Olha, eu acredito que sim. Primeiro você tem um mote artístico, você tinha naquela geração um mote artístico calcado no regionalismo, tanto na estética como na poética das músicas. E hoje hoje a gente vive o que a gente costuma dizer de uma contradição urbano-florestal. Nós vivemos numa cidade, nós somos urbanos, mas vivemos numa cidade que está afincada
no meio da floresta, é asfalto e concreto no meio da floresta. E hoje a temática dos grupos de rock, ou seja, as influências, o que as pessoas tiveram acesso, o que elas começaram a escutar, e esse fato dessa contradição urbano-florestal, isso tudo fez com que a estética e a poética tivesse uma mudança radical, né? Hoje em dia se canta a cidade. Então, se você projetando isso para o mundo e para o Brasil, o rock ele sempre teve essa característica urbana, né? E aqui ele tem uma característica peculiar, que é urbana e é regional ao mesmo tempo. É urbano, mas é amazônico, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial do rock, desse movimento que ganha força hoje em dia aqui no Acre. É a fusão desses elementos. E isso talvez vá se irradiar também para a literatura, para a poesia, porque a gente tem aqui sempre teve uma forte matriz bucólica, né, que remeteria até ao arcadismo, nas nossas manifestações artísticas. E hoje não, hoje você tem essa mudança por causa do desenvolvimento urbano que as cidades amazônicas propiciaram nos últimos anos. Daniel, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos falando a respeito da boa música, tá ok? Tá ok. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o produtor cultural Daniel Zen. Daniel, no primeiro bloco você fez uma afirmação que eu confesso que me deixou um pouco incomodado. Você falou a respeito das bandas da geração da década de 80, citou Legião Urbana, Barão Vermelho, Plebe Rude e tal, e classificou como se elas fossem uma espécie de geração perdida, coisa do tipo. Eu queria te perguntar o porquê. Por que elas recebem esse tipo de denominação? Na verdade, eu acho que não denominaria como uma geração perdida, né? Apesar dos anos 80 serem conhecidos como uma década perdida, né? Os anos 90, a década desperdiçada, né? Mas os anos 80, na minha opinião, as bandas que surgiram na década de 80, eles traduziram a angústia daquele período histórico, né? As crises econômicas, as crises do petróleo, né? Enfim, a inflação galopante aqui no caso do Brasil, corrupção endêmica, alguns problemas que ainda hoje são presentes na nossa realidade política e social e outros que já foram superados. Algumas dessas bandas já encerraram suas atividades, outras continuam produzindo discos e lançando, né? Lançando ótimos discos, compondo ótimas canções. Mas hoje o contexto é outro. Hoje existe uma cena emergente que está vindo. O Paulo André, que é um dos produtores do maior festival independente brasileiro, que é o Abril Pro Rock, ele cunhou uma frase que virou uma espécie de slogan de uma entidade que chama Associação Brasileira de Festivais Independentes. E essa frase ele diz assim: a nova música brasileira passa pelos festivais independentes. Isso é verdade, porque as grandes gravadoras, com o seu sistema tradicional de lançamento de artistas, de divulgação de publicidade, elas não dão conta da emergente produção cada vez crescente de bandas, de músicos, de novos talentos, de novos compositores. Porque hoje você tem 4 grandes gravadores no mundo inteiro, multinacionais, chamadas majors. São Sony BMG, Universal, Warner e EMI? Não. EMI. É isso? Isso. E então o que acontece? Elas não dão conta, por uma questão de lógica mesmo, de absorver toda essa produção. O que acontece é que os selos independentes,
são as estruturas que estão vindo para dar vazão a essa nova produção de novos talentos, de novas bandas. E os selos independentes, por não terem a estrutura logística e financeira dos grandes conglomerados de mídia musical, eles estão criando um novo sistema de divulgação, de distribuição. Ou seja, hoje você tem mecanismos alternativos, você tem revistas especializadas, você tem sites direcionados específicos para esse tipo de público, e você tem um público ávido a conhecer coisas novas, a não escutar somente o que toca nas FMs, a não escutar somente aquilo que toca nos domingões da televisão aberta. Então, é esse público que está construindo e dando espaço para que as bandas novas da cena independente se solidifiquem. Daniel, de certa forma, o que nós estamos fazendo aqui é puramente uma discussão estética, a respeito do gosto. A frase de que gosto não se discute é uma frase discutível. E eu gostaria de saber de você como é que é o critério para que uma banda se apresente em um festival como Varadouro. Existe certamente uma direção, vocês são um grupo organizado. Como é que se estabelece? Fala assim, não, aquela banda tem o perfil do Varadouro, aquela ali não tem. Por quê? Como é que é o critério de escolha das bandas? O Varadouro, ele é um projeto que tem objetivos e metas bem determinados. O objetivo principal do Varadouro é projetar o cenário musical acreano para o Brasil. Partindo desse princípio, você estabelece critérios objetivos para a escolha das bandas, tanto para as bandas que vêm de fora, que são convidadas, como para as bandas locais. Para as bandas locais, quais seriam os critérios? O primeiro, o Varadouro é um festival de música autoral. Então, se a banda é uma banda que toca exclusivamente cover, tudo bem, mas ela não vai tocar no Varadouro, não é o lugar dela tocar, porque o Varadouro é um festival de música autoral. Então, esse é o critério primeiro, é o principal requisito. O segundo, que a banda esteja consolidada ou que tenha um norte, uma direção que aponte para essa consolidação de carreira. Ou seja, uma quantidade razoável de músicas autorais, um certo tempo de estrada, o fato de estar tocando com uma certa regularidade, né? Então, esses são basicamente os dois critérios de escolha das bandas locais, né? Das bandas de fora, já são critérios um pouco diferentes. O primeiro, realmente, é um critério subjetivo, é um critério estético. Ou seja, isso é assim em todos os festivais. A banda tem que agradar ao gosto daqueles que estão fazendo a seleção. A banda é boa, mas não necessariamente uma questão de gosto subjetivo, mas uma questão de maturidade musical. Ou seja, porque o Varadouro ele também tem uma preocupação que transpassa a questão das apresentações das bandas, que é o eixo de formação. Ou seja, na programação do Varadouro, além dos shows e das apresentações, também tem previsto a parte de oficinas, de cursos e de palestras, de debates, de organização política. Né? Porque é através da organização das estruturas coletivas que você consegue alçar voos mais ousados nesse universo da música independente. E foi partindo desse princípio que organizações políticas foram criadas por essa turma que está militando nessa área. Uma delas é a Associação Brasileira de Festivais Independentes, a Abrafim, da qual o Varadouro é membro fundador, junto a outros 17 festivais, dentre eles os maiores festivais de música independente do Brasil, o Abril Pro Rock, o Porão do Rock em Brasília, o MADA no Rio Grande do Norte, o Bananada e o Goiânia Noise em Goiânia, Festival Jambolada, Festival Demosul, Festival Calango em Cuiabá. Então, e o Circuito Fora do Eixo não é uma entidade, uma pessoa jurídica como é a Abrafim, mas é uma movimentação que procura congregar pessoas, bandas, produtores, jornalistas ligados à área da música dos estados e das cidades que estão geograficamente um pouco mais distantes do eixo Rio-São Paulo e que por isso enfrentam dificuldades ainda maiores, mesmo estando inseridos na mesma cena independente que as bandas e os produtores de lá também estão. Então, o Varadouro ele procura ser coerente com os princípios e critérios estabelecidos no âmbito da Associação Brasileira e do Circuito Fora do Eixo, que são princípios como o da renovação, de você estar sempre procurando colocar no circuito bandas novas, o princípio da produção de conteúdo, de você ter uma preocupação também não só com os shows em si, mas com a questão da circulação das informações, da divulgação e etc. Com a coisa um dos outros eixos de trabalho do circuito é a distribuição, a circulação de bandas. Então, para as bandas de fora, retornando à questão, os critérios são
que ela tem essa proposta estética que possa somar, que possa acrescentar, que traga algo novo para as bandas locais, porque a gente precisa também ver bons artistas tocando, trocar ideias, intercambiar, com que isso faça com que as bandas daqui também cresçam. O outro critério é um critério político, ou seja, que portas essas bandas que a gente está trazendo para o Varadouro, elas abrem lá fora. Ou seja, que caminhos que essas bandas podem apontar. Não é uma questão de dizer, eu estou trazendo essa banda porque ela vai levar uma banda daqui para tocar num festival tal. Não é isso. Mas ela aponta direções, ela através do intercâmbio de informações, ela aponta direções e caminhos que as bandas daqui também podem seguir. E o outro critério é financeiro, orçamentário, ou seja, de repente é uma banda que esteticamente está apta a participar do Varadouro, politicamente também, mas em termos de orçamento é muito caro e não é possível trazer. Então esses são os 3 critérios básicos para a escolha das bandas de fora, além daqueles outros critérios para a escolha das bandas locais. Daniel, e a integração, essa integração tão falada e que se desenha aos poucos com Peru e Bolívia? O Varadouro tem a ambição de também agregar as bandas de rock peruanas, bolivianas? Existe essa intenção? Olha, existe. Para esse ano, infelizmente, não foi possível. Nós tentamos, estabelecemos alguns contatos preliminares, mas ficou um pouco complexo. Nós não tivemos tempo de tomar um conhecimento mais profundo das bandas, a ponto de fazer audições mais criteriosas e, de repente, fazer uma escolha bem coerente coerente com os critérios que você acabou de falar. Com os critérios e acertada, né? Assim, apesar de que você está sempre sujeito aos erros, aos equívocos, mas a gente preferiu adiar e seria perfeito, porque nós vivemos hoje um processo em que pese essa questão política que acontece na Bolívia, com a eleição do presidente Evo Morales, envolvendo o petróleo e os seus derivados, mas aí eu acho que a arte e a cultura ela pode servir como elemento de resgate de um processo de integracionista que já vinha caminhando num sentido bastante interessante, numa direção bastante interessante. A integração pela cultura e não vindo a reboque da integração econômica, seria o inverso, né? Através da integração cultural, da língua, da música, das artes cênicas, das artes plásticas, você está entabulando relações que certamente vão levar à integração socioeconômica, que é uma questão de tempo. Hoje a gente tem a integração física, aí é uma realidade, né, em vias de consolidação plena, quando concluir o trecho peruano da Estrada do Pacífico. Então aí a gente vai ter que construir já de agora as bases para essa integração ampla e total em todos os aspectos, né, da sociedade. Daniel, você faz parte da Catraia Records, não sei se é o diretor da Catraia Records ou um dos diretores. Na verdade, eu sou um dos sócios, né? O diretor é o Max. E o Catraia, ele surgiu com a ideia de ser um selo fonográfico, né? De trabalhar na área da produção, da gravação e distribuição de músicas. Pouco tempo após a ideia inicial, a gente já percebeu que o cenário musical atual ele precisava de uma série de outras coisas que fizeram que a Catraia mudasse um pouco do seu entendimento para ser uma espécie de agência de fomento, né, de produtora cultural que pudesse estar estimulando e migrando de uma visão empresarial um pouco mais fechada e que a gente julgou que era acertada, ou seja, precisamos profissionalizar as relações musicais no Acre. Isso continua valendo, mas antes disso, precisamos estimular e encerrar alguns gargalos, suprir alguns gargalos que a cadeia produtiva da música acreana ainda possui. Hoje uma banda, quando surgem novos talentos, pessoas, garotos tocando suas músicas, existe uma dificuldade extrema ainda de locais de ensaio. Você tem estúdios de ensaio na cidade, diversos, você tem alguns espaços públicos direcionados a isso, mas a quantidade, a emergência de pessoas que procuram esse tipo de serviço é muito grande. Então, o Catraia também se preocupa com a formação desse povo. O Catraia tem se preocupado com isso e um indicativo concreto dessa preocupação foi a recente inauguração do nosso estúdio comunitário de ensaio, que funciona na Rua Isauro Parente, e ele proporciona às bandas, principalmente as bandas iniciantes, um lugar apropriado, digno, de ensaios, com equipamentos. Como é que faz para fazer uso desse espaço? As pessoas contactam o Saulo,
que é o nosso responsável pela agenda de ensaios, né? E marcam o horário e pagam preços altamente acessíveis que são destinados exclusivamente para o custeio do local. Aluguel, energia elétrica, ou seja, não tem um intuito lucrativo, como teria qualquer outro empreendimento comercial. Então, a gente percebendo que existiam muitos aspectos deficientes ainda na cadeia produtiva, especificamente dessa área do rock, que a gente mudou um pouco o enfoque de atuação. A ideia seria um dia ter um local onde pudesse congregar, além do estúdio de ensaio, um estúdio de gravação também, que as bandas podiam estar produzindo as suas canções. E, além disso, também fazendo a produção dos eventos. Então, o envolvimento do Catraia no Festival Varadouro e em outros projetos, como o Balanço da Catraia, que também era voltado exclusivamente para bandas com produção autoral, o Na Garagem, né, e procurando dialogar também com projetos, iniciativas de outras pessoas, procurando fazer o intercâmbio com todos aqueles que, de uma forma ou de outra, fazem a música criando acontecer, como é a turma da AMUPAC, da Associação de Músicos e Produtores do Acre, como é Centro Cultural Tucumã também. Centro Cultural Tucumã, a turma que coordenava o projeto Garimpo Alternativo, que era voltado para bandas completamente iniciantes, que nunca tinham tido a oportunidade de se apresentar. Então, o Varadouro ele também tem esse viés de interlocução, de transversalidade. Ou seja, um dos critérios, eu acabei esquecendo de falar quando você me perguntou, mas um dos outros critérios de escolha das bandas locais é que elas também tivessem, de uma certa forma, integradas a esses outros projetos, independente de serem de iniciativa da organização do Varadouro ou do Catraia. Então, um exemplo disso é que uma das bandas locais aqui veio oriunda do universo heavy metal, né, da AMUPAC. Uma das bandas participantes, que é a banda Fire Angel, uma das bandas participantes surgiu do projeto Garimpo Alternativo, que é a banda Outrage. Uma outra banda participante foi a banda Mamelucos, que surgiu do projeto Na Garagem. E uma outra, o Gogó de Sola, que surgiu do projeto Sexta Los Porongas. Então o Varadouro procurou dialogar com todas essas outras iniciativas, independente se estavam sendo tomadas pela própria organização do festival ou pelo Catraia. Então, somando-se a essas 4 bandas ainda temos o Alamo Caro, que é um artista consagrado, que também vai se apresentar no Varadouro. A banda Gogó de Sola, da Kelly Mendes, também artista consagrada. O Los Porongas e o Camundogs, que são as bandas que já começam a dar os primeiros passos no sentido de se apresentar, e tocar e conquistar os públicos em outros lugares aqui, que não o Acre. Daniel, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria de saber a partir de quando efetivamente nós podemos dizer que o Acre tem um movimento musical consolidado, que tem um mercado fonográfico amadurecido, quando todos esses gargalos estiverem resolvidos. Na tua ideia, tu tens aproximadamente assim uma ideia de quando isso pode acontecer? Leon, fazer previsões nesse sentido é um pouco arriscado. Até porque a gente vive um período de transição. Não se sabe o que vai acontecer com a indústria fonográfica. Hoje a indústria fonográfica sofre, de uma maneira geral, isso numa ótica global, ela sofre um baque muito grande com os downloads de internet, né? A pessoa entra, acessa os sites que hospedam músicas e baixam a música para o seu computador e muitas vezes de graça, né? Tem os CDs pirata, o mercado da pirataria. Então isso tudo fez com que, por exemplo, no Brasil, um indicativo forte de que essa indústria fonográfica sofreu uma crise foi o fechamento de aproximadamente 2.000 lojas de CD nos últimos anos. Então, falar de como que a indústria fonográfica é uma emergente indústria ou comércio fonográfico acreano vai se portar diante de um cenário mais amplo que está em crise é complicado. Mas o fato é que as bandas daqui, os artistas daqui, hoje em dia se deparam com uma situação completamente diferente. E isso talvez surta muito mais efeito para as bandas e para os artistas do que propriamente para um mercado local. É evidente que eu gostaria de ver isso acontecendo, porque o desenvolvimento de um mercado fonográfico também é representar a movimentação, aquecimento da economia local, né, através de uma cadeia que vai não só aos artistas, mas que envolve o técnico de som, o técnico de iluminação, até a pessoa que vende cachorro-quente e pipoca no show, né, gerando emprego de uma maneira, num espectro que vai desde a economia formal, do emprego de carteira assinada, à economia informal. Então a música, a arte, ela tem esse poder, né? Então é necessário também a sensibilidade dos poderes públicos para estar sempre investindo
Dos empresários? Sim, da iniciativa privada, sem dúvida. Então, isso eu creio que em alguns anos, né, não sei precisar quantos, a gente vai ter um cenário de mercado musical muito mais avançado do que a gente tem hoje. Daniel, gostaria de agradecer a sua presença aqui, contar com a presença de novos, vamos dizer, atores desse contexto que você está falando aí, quando estiver próximo do Festival Varadouro. Com certeza. E desde já, ainda falta praticamente um mês para o festival, mas desde já eu deixo o convite para os telespectadores da aldeia, nos dias 20 e 21 de outubro, no Espaço Mamão Café, Festival Varadouro, com 16 bandas, 8 em cada dia, 8 bandas locais e 8 bandas convidadas especiais de outros estados. E também contando com a presença de mais ou menos 70 pessoas, entre bandas, produtores e jornalistas que vão vir para Rio Branco para fazer a cobertura do evento. Obrigado mais uma vez, Daniel. E esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. Obrigado pela sua companhia e contamos com ela no próximo encontro. Até lá.